Olha, essa terceira aula que eu filmo, eu tenho que uma hora postar a aula número 1, que ela acabou ficando muito comprida para ser postada, e eu tenho que fazer alguns cortes e algumas coisinhas que são imprecisões. Acontece, né? Mesmo que a gente, não é questão de estar errado, às vezes é só questão de não ser tão preciso quanto gostaria de ser. Né? Algumas informações. Ainda mais quando são relativas às perguntas diretas. Qual é a ideia? A ideia de hoje é trabalhar com o que eu acredito que vai ser um dos temas para a próxima prova da URGS em Física. Né? 50 anos do homem ter pisado na Lua. E o impacto que isso teve na sociedade. Vocês vão ver, provavelmente, se acompanham essa parte de astronomia, astrofísica, ou têm interesse nessa parte como eu tenho, né? Vocês começam a ver muitas informações sendo apresentadas. A ideia é construir um pouco disso também, pegando um outro formato. O que eu estava pensando? Eu estava pensando o seguinte, né? Nós não precisamos só de cientistas, nós precisamos de um termo inventado pelo Walt Disney para construir seus mega parques de produções, né? de produções. Ele chama de Imagineer. O Walt Disney tem um termo muito legal, que diz assim, nós não temos engenheiro, né? E nós não temos só sonhadores, nós temos engenheiros sonhadores. E agora está vindo o Rei Leão, o filme para 2019, né? Sim, todo mundo chorar de novo com a morte do Mufasa. Vamos chorar de novo. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente começar um apanhado sobre quando é que nós começamos a pensar em botar os pés na Lua. Né? Nós temos todo um período muito grande da humanidade em que a Lua é simplesmente um objeto, né? E ele marca praticamente a passagem do mês pelas suas fases. Eu acredito que vai ter questões sobre isso na URGS, sobre as fases da Lua e a relação, por exemplo, com eclipses solares e eclipses lunares. Né? Quando é um, quando é outro, em relação à posição da Lua, em relação a Sol, Lua e Terra. Quando cada um está numa posição, como é que fica? Mas, pode ver que o título bem estranho, né? Uma jornada até Levânia. Sempre no começo do ano eu falei, se tu quer saber sobre o seu professor de física, pergunte quais são os físicos que ele admira e qual. Né? E eu expliquei para mim a queda. É demais, aquela relevância emocional, aquele apego, queda. Né? Alguns é Newton, outros são Einstein, para mim é Kepler. Nosso amigo Kepler, né, fez um grande estudo em cima de astronomia numa época em que só se conhecia a astrologia. Como bom astrólogo também, né, ele via a previsão, não só a previsão da passagem dos astros, mas a previsão da influência dos astros sobre as pessoas. Alguns contam que ele não gostava muito de fazer isso, e outros dizem que ele fazia porque dava dinheiro. E as pessoas gostam de ganhar dinheiro. Em 1600, Kepler conhece um cara chamado Tycho Brahe. Esse sim, um dinamarquês, cientista, astrônomo, observação, os melhores equipamentos da época para observar, os maiores sextantes, né? Kepler vai passar em torno de 8 meses, quase um ano, embaixo da asa do Tycho Brahe, onde ele depois vai herdar todas as observações e a partir daí fazer um cálculo, os cálculos que ele conhece sobre as leis de Kepler. Vai acontecer muito depois. Então imagina a situação, né? Em 1600, Kepler é contratado está em negociação para ser contratado para trabalhar com Tycho Brahe. 1601, o velho morre. Então ele ficou pouquíssimo tempo lá.
Agora a gente pula para 1608. 1608, Kepler escreve um manuscrito, né? Não manda transformar em livro, nada, um manuscrito, onde ele chama de sonho. Né? Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui, né? Sonho ou sonho. Nesse livrinho, já depois de 1608, Kepler discute em forma de um sonho, né? Ele cria um personagem que tem uma mãe bruxa, né? Vamos lá, 1608, Kepler estava defendendo a sua mãe de bruxaria contra a Inquisição luterana. Sim, os luteranos também fizeram Inquisição. O povo naquele período gostava de queimar uns aos outros. E outras práticas também. Mas, voltando lá, em 1608 ele começa a escrever um manuscrito em forma de sonho, de alegoria, e já colocando as ideias sobre o movimento da Lua, da Terra, no princípio, qual era a relação. Lembra, estava no período que estava rompendo com do geocentrismo para o heliocentrismo. Né? O centro do universo exotérico era a Terra, tudo gira em torno da Terra. O novo centro do universo era o Rei Sol, tudo gira em torno do Sol. Né? Nesse ponto, Kepler vai estar um pouquinho mais certo do que Aristóteles, só um pouquinho. Hoje a gente sabe que na verdade a gente gira numa galáxia, não só um sistema solar. Então ele começa a descrever, né, a parte mais interessante, sim, eu li, queria ter terminado esses dias. Essa parte legal de fazer esse tipo de aula é que tu começa a ter que fazer muita pesquisa e tu vai se aprofundando em alguns outros assuntos. Na verdade a gente vai se desviando e é difícil às vezes voltar um pouquinho. Mas em sonho, Kepler cria um personagem praticamente autobiográfico, né? E ele coloca uma coisa que eu achei muito legal, um detalhe muito sutil. Ele escreve sobre que o personagem dele também conhece Tycho Brahe e vai ser um empregado dele. Também é aceito pelo Tycho Brahe e vai se tornar um astrônomo, um observador. Né? Só que uma observação bem legal que eu achei é que o personagem de Kepler vai criança e sai adulto. Né? Ou seja, aquele período que historicamente para nós foi menos de um ano, para o Kepler foi a passagem da infância para a fase adulta. Detalhe, ele já tinha 30 anos quando ele conheceu o Tycho Brahe. Tá? Mas o sentimento que ele passa foi ali que ele passou da idade da infância para a idade adulta. Então, no livro ele escreve uma coisa muito legal. Ele chama a Lua de Levânia, uma ilha de conhecimento que um ser espiritual, né, um demon, um ser, um sábio mágico que ensina as coisas do mundo para a mãe dele, uma bruxa, é capaz de levar para lá. Quem está lá na Lua chama os humanos de Volvas, né? E a Lua é dividida em duas partes, né? A face voltada sempre para a Terra, que ele chama de subvolva, e o lado escuro da Lua, e que nesses lugares de cada um habitam animais diferentes, seres diferentes. Durante todo o processo que ele conta de sair da Terra e chegar lá, ele faz a discussão sobre os movimentos, o movimento aparente dos astros, o tamanho aparente dos astros em relação à mudança de posição, né? Vindo da Terra e passando a ver a partir da Lua. Né? Ele usa um efeito da magia para ir da Terra até a Lua, porque até então ele estava falando de 1600, que outra forma seria o homem capaz de impulsionar o homem para atravessar o éter. Para Kepler, éter ainda é o conceito de atmosfera. Ou seja, não há o conceito de atmosfera, tudo é o éter, nós respiramos e andamos no éter. Tá? Então, aqui começa a se pensar a Lua como um objeto a ser explorado e a criar o imaginário. Esse livro é escrito é bem interessante, né? Escrito em 1608 como um manuscrito em latim.
como tudo devia ser naquela época. Tá? Esse livro também é usado para atacar o Kepler na Inquisição, dizendo: olha aqui, tua mãe é bruxa e tu mesmo falou. É usado também para lá. Eu estava dando uma pesquisada, ou a última versão desse manuscrito, já depois de 1630, 1630 é quando ele morre, 1634 o filho dele, né, Ludovico, é quem publica o livro. 4 anos depois, póstumo, é publicado. Na última versão, Kepler praticamente reescreve ele em cada parágrafo, fazendo uma nota explicatória. Se esse livrinho, O Sonho, tem umas 12, 10 páginas no máximo, a versão com as explicações tem mais de 200. Onde ele explica como é que funciona. Eu dei uma lida só na versão traduzida dele. Por sinal, quando vocês pegarem o artigo, esse link leva para a versão traduzida dele, tá? Vou poupá-los de ler em latim. Tá bom, sei que vocês não vão ler, mas caso seja interessante, é legal, é uma forma diferente de ver, tá? Então, aqui, o que ele está fazendo? Lembra? Criando o imaginário. É preciso criar um imaginário, primeiro, do homem querer descobrir o espaço e ir até a Lua. Não é o único a escrever histórias de ir até a Lua nesse período. Nós temos até Cyrano de Bergerac, nós temos vários outros que propõem uma ida à Lua, mas esse é o único que começa a construir uma ficção científica. Ou seja, usa conceitos de ciência para animar a história. Agora a gente dá um salto bem grande, olha só. Nós saímos de 1600 para 1800. Nós temos da Terra à Lua, do Júlio Verne. Tá? Viagem da Terra à Lua, bastante conhecido, né? Um grupo de pessoas notáveis constrói uma bala de canhão oca e dispara a bala de canhão contra a Lua, tentando chegar lá. O primeiro livro, da Terra à Lua, trata sobre todo esse processo de como construir um canhão. No momento, olha só, nós estamos em 1865, a história se passa nos Estados Unidos, tá? Eles calculam que o melhor lugar para disparar um canhão para a Lua é na Flórida, tá? Bem próximo de um lugar chamado Cabo Canaveral. Tá? São precisos 3 homens dentro da cápsula, que é o que vai acontecer também em 1969. Tá? E ele propõe, né, antes disso, uma sociedade da arma. É um conceito estranho, né? O livro é escrito um pouco depois da Guerra de Secessão Americana. Principal arma, canhões. Né? O uso de uma arma bélica para pesquisa científica. O uso de um canhão, a arma mais poderosa que eles tinham, canhões de longo alcance. Uma sociedade dedicada a construir canhões se reúne e mobiliza toda uma nação para construir um canhão gigante, uma bala tão grande que pessoas possam ficar dentro. 3 humanos, 2 cachorros e não sei quantas galinhas. Até as galinhas vão. Então, cria uma comoção nacional para construir esse canhão gigante e disparar uma bala contra a Lua. O livro todo trata sobre esse processo da construção do canhão, das pessoas, do disparo e do envio para a Lua. Encerra o livro. 1865. Né? 1869, 4 anos depois, ele escreve a segunda parte do livro, que é ok, eu mandei as 3 criaturas para o espaço, e agora? Então, Viagem ao Redor da Lua trata sobre o primeiro objeto orbitando a Lua. Tá?
E aí vai usar todos os conceitos de física conhecidos. Inclusive detalhes de distância, Terra, Lua, tempo de viagem. Ele propõe que o tempo de viagem da Terra à Lua, um tiro de canhão, seriam de menos de uma semana, 4 a 5 dias. A Apollo 11 fez ida e volta e a missão em 8 dias. Tempo de viagem, 4 dias. Aqui nós temos o Imaginer. Alguém imaginando e pensando além. Vendo o que existe hoje e propondo. Até onde nós podemos chegar no extraordinário. Não tem ninguém que não tenha ouvido falar dos livros de Júlio Verne. 20 mil léguas submarina, mais uma penca dele, né? Agora a gente avança mais um pouquinho só ali, morre em 1905. Em 69 ele propõe viagem à Lua. Outros continuam fazendo esse trabalho de imaginar. Nós temos H.G. Wells em 1901 com o primeiro homem na Lua. O primeiro homem na Lua sai em formato Pulp Fiction, ou seja, histórias contadas em jornais ou revistas que depois, que já tem a citação popular, são transformadas em livros. Ele propõe que há seres na Lua, homens são capazes de chegar lá, mas para isso nós temos que inventar materiais capazes de suportar a viagem e nos fazer chegar na viagem. Ele propõe o... como é que é o nome? Caveney, eu não sei o nome. Ele propõe a criação de um material que vai funcionar como um sistema de antigravidade e com isso vai ser possível chegar até a Lua. Ok, estamos longe disso. Mas aí começa a imaginar as outras coisas necessárias a sobreviver nessa viagem. 1902, Méliès propõe vídeo no cinema Viagem à Lua, que é algo que todo mundo conhece, mas ninguém viu. Nossa geração não consegue olhar esse tipo de coisa. Não, filme mudo, onde ele propõe também uma viagem exploratória até a Lua, num tiro de canhão. Ele junta um pedaço de todas as outras histórias, se viagem à Lua e a volta ao redor da Lua, não aterrissa na Lua e não sabe o que tem lá, só vê pela janela. Esse aqui propõe a ida na Lua e seria possível parar lá. Deixa eu só... Eu esqueci meu fone aqui. Desculpa, eu tinha atrapalhado. Tudo bem. Agora você está gravando a aula, né? Sim. Vai ter que editar isso depois. Claro que não. Não? Como assim? Eu só para avançar um pouquinho, nosso papo no meio. Aqui tem os astronautas, os canhonautas, não sei se dá para chamar de outra coisa, entrando na sua nave canhão e sendo explodido em direção à Lua. Olha só, nós estamos falando de 1860, a coisa mais potente que eu tenho é canhão, tá? Por que então nós vamos usar foguetes para ir para a Lua depois? Essa é a pergunta que tem que ficar no imaginário para entender como é que a coisa avança. Por que a gente não continuou com pesquisas de canhão? Pode tirar uma bela questão aí, né? Tá bom, vou eu mesmo responder. Num canhão eu tenho a aceleração máxima no disparo.
depois eu vou perdendo a aceleração, vai desacelerando. E No foguete, ele é como se fosse um canhão constante. é constante, né? Velocidade constante, né? Ao aumento de aceleração. Né? Na Aumenta a verdade, aceleração e a enquanto velocidade. eu tiver combustível. E a velocidade é constante. A velocidade aumenta. Ah, não aumenta. Eu tenho que vencer a atração da Terra e sair fora. Né? Vai chegar um momento que eu já não preciso mais impor a aceleração. E aí eu mantenho a velocidade constante. Mas toda a parte de saída da Terra eu tenho que aumentar a velocidade. O foguete permite que eu faça isso. Uma aceleração constante por mais tempo. Enquanto houver combustível. Enquanto ele perde massa porque ele está queimando combustível, ele fica mais leve, aumenta a aceleração. Depois evolui para quê? Foguetes de estágio, ou seja, cada estágio que desacopla se torna um novo foguete com nova potência. Menos massa, portanto ganhando mais velocidade, mais aceleração e rompendo. No foguete, num canhão só tem um disparo. Né? Então, um foguete seria uma sequência de disparos de canhão. Então, isso aqui vai instigar esse imagineiro aqui. O menino Hermann lê os livros de Júlio Verne e pira. Né? Ele pira, ele nasce em 94, né? Em 1923 ele escreve uma tese de doutorado, depois de ter se formado em física, né? Propondo a possibilidade de foguetes para o espaço planetário. Né? Nós vemos aqui a proposta de usar foguetes para ir para o planetário. Não quer dizer que não tenham tido outras experiências com foguetes. Né? Foguetes é um brinquedo dos humanos desde 1300. Mesmo que os chineses nos deram de presente a pólvora. Né? Qual é a criança aqui que não botou um rojão embaixo da lata e viu a lata voar? Não pode contar para a mãe que fez aquilo, né? Mas ele fez. Muitas vezes. Né? Vai, aí ela vai mesmo, ela se manda. Quem aqui fez o seu próprio foguete com aletas? Até hoje tem que ficar aquele muro que eu derrubei. Então tá, essa parte legal, o menino Hermann, né, descobre os livros de Júlio Verne e fica fascinado. Fica fascinado também, né, com o cinema mudo mostrando as possibilidades de uma viagem para fora do planeta Terra. E aí ele propõe, né, uma tese onde ele diz: no estado atual da ciência e tecnologia é provável a construção de máquinas que possam se elevar acima da atmosfera da Terra. Em uma perfeição maior, essas máquinas podem avançar velocidades tais que não precisam sair de volta à superfície da Terra e são até capazes de deixar a área de atração da Terra. Né? Tais máquinas podem ser construídas para que as pessoas possam viajar para cima, provavelmente sem nenhuma desvantagem para a saúde. Onde o menino Hermann está tentando chegar? Sob certas condições econômicas, nós estamos falando de 1923, a construção de tais máquinas pode valer a pena. Tais condições podem acontecer em algumas décadas. Sim. Lembra? O menino Hermann imaginou isso e viu acontecer. Fez parte disso acontecer. Isso é um dom para poucos, né?
nesse mesmo período, ele propõe a construção de um foguete. Alguns colocam que até ele propôs também motores não que usem combustível líquido sólido, mas que usem motores de íon, mas eu vou deixar aqui só como curiosidade porque eu não achei detalhes sobre isso. Olha só, né? Menino Hermann, em 1923, propõe uma tese, teve problema de ser aceita, sobre o uso de foguetes para alcançar o espaço. Em 1927, ele cria Sociedade para Viagens Espaciais. Eu queria botar o nome, a expressão aqui em alemão, mas eu não ia conseguir ler aquele troço nunca. Lembra qual era a primeira coisa necessária que o Júlio Verne falou para que mobilizasse a sociedade para construir um canhão tão forte que pudesse chegar à Lua? Uma sociedade de canhoneiros. O que ele faz? Uma sociedade para viagens espaciais. Em 1929, Fritz Lang, cineasta que faz Metrópolis, também propõe um filme chamado Mulher na Lua. Tem um detalhezinho, né? Mulher na Lua é a história catastrófica dos últimos humanos que vão chegar na Lua, então vão poder povoar a Lua. Né? E centrado em cima de uma mulher. Lembra, ele faz também em Metrópolis a história centrada numa mulher mecânica. Agora é uma mulher que vai ser a nova Eva de uma nova sociedade na Lua. Por que isso aqui está aqui? Porque a proposta desse foguete é feita pelo Hermann. Ele ganha dinheiro do Sr. Fritz para construir um foguete que seria capaz de fazer isso mesmo, dentro dos melhores conceitos do período para uma nave espacial. Tem aqui uma parte legal. Vamos ver se ele abre. Que é o parte do lançamento. Eu não duvido que o Hermannzinho não tenha posto fogo na porcaria do foguete e ter dado uma subidinha. Eu teria aproveitado esse cenário construído e vamos ver como é que ele fica quando pega fogo. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho agora a construção do imaginário. Eu começo a dizer para as pessoas que é uma ideia possível. Se é uma ideia possível, o que nos falta para construir? Vou mostrar a saída do foguete. É legal, né? Em 1929, começar o lançamento do foguete e políticos, toda a sociedade em comoção com o lançamento. Apolo 11 de 69 foi assim. Milhares de pessoas se deslocaram do Cabo Canaveral para assistir lá. Né? Televisões, rádios, tudo anunciando e acompanhando o lançamento.
Imagina como isso vai ter sido fantástico na cabeça do Sr. Hermanzinho, que propôs isso e imaginou antes dos outros. Vou parar e continuar. Então, depois do Hermanzinho, nós temos o Werner. Menino Werner também, né, tem uma coisinha muito particular. Ele foi aluno, discípulo do Hermanzinho. Ele descobre na escola o livro sobre foguetes do Hermann e diz: é isso que eu quero fazer, eu quero chegar na Lua. Esse é meu objetivo de vida, eu quero chegar na Lua. Aí, o que ele faz? Ele se forma em engenharia mecânica. Ou seja, o que um foguete precisa de motor? Eu quero fazer engenharia mecânica. Nesse período, ele vai para onde? Na Sociedade das Viagens Espaciais do Hermanzinho. Então, tu conhece o cara que te faz uma proposta de vida e depois tu conhece ele. E tu segue junto uma vida toda. Então, Van Braun, Werner von Braun, depois da Sociedade para Viagens Espaciais, olha assim, só engenharia mecânica não dá para fazer foguete. Então ele tira uma pós em física. Se eu não me engano, era um estudo sobre combustíveis líquidos para foguetes. Ou seja, ele só expõe o papel que ele já estava fazendo. Só que isso aí já é 1933. Né? 1932, quando ele entra na sociedade espacial, a Alemanha já passou da Primeira Guerra Mundial, está passando pelo quê? Pelo período que eles chamam de República de Weimar. 1914, Primeira Guerra, ele nasce em 1912, ou seja, ele ainda é criança quando a guerra termina, a sociedade acaba-se o Império Prussiano-Alemão, se funda a Alemanha e começa-se a República de Weimar. Uma república se construindo agora sem estar abaixo do Império. Primeira Guerra Mundial, a última guerra imperialista. Guerra imperialista é guerra entre impérios. Pode ser, deve ter visto aí história, né? Então, só estou lembrando que momento a gente está. Quem se torna o chanceler da Alemanha em 1933? O Adolfo, Hitler. Então, esse cara vai brincar de fazer foguetes em pleno início do Terceiro Reich. Por bem ou por mal, nosso amigo Werner só tinha uma vocação na cabeça dele. Eu vou chegar na Lua, vocês eu não sei. Se vocês vão estar vivos até lá, eu não sei, mas eu vou. Nesse período é bem confuso, tu não consegue mais localizar onde o Hermanzinho foi parar. Alguns colocam que a partir dali ele saiu do centro da Europa e foi ser um professor de matemática escondido em algum lugar. Tu não vê contribuições dele no período de esforço de guerra e pós-guerra. Do esforço de guerra e durante a guerra.
Já esse guri, não, né? O que vai acontecer? Ele vai ser então chamado para construir os foguetes do Terceiro Reich. Né? No momento que é mais ou menos assim, mas ele não precisava, não entendeu, assim, ó. Ele disse, não vou, foi para a cadeia. Depois vai lá e pergunta de novo, tu quer ir lá fazer o foguete ou quer continuar na cadeia? É mais ou menos nesse sentido. Só que ele é muito bom, ele é um projetista muito bom. Então ele começa a trabalhar nos foguetes V2, né? A arma da vingança número 2 de Hitler, e é muito bom isso. Então, tu é um cientista, tem uma guerra sem noção acontecendo, tudo que tu quer fazer na vida é construir foguete e o maluco te dá recurso infinito para tu fazer foguete. O que tu vai fazer? Tu vai fazer foguete. Tá? Qual é a outra opção? A outra opção é cadeia. Né? Qual é a outra opção além de cadeia? Fuzilamento. Tá? Se demorar muito para se decidir na cadeia, fuzilamento. Então tu vai. Né? Uma das coisas que é bem ofuscante quando tu vê a biografia do Werner é que querem aplicar nele crimes de guerra. Os testes do foguete V2. Né? Então, o V2 passa a ser um foguete construído em uma grande escala. Se não me engano, 2.000 foguetes foram lançados em Antuérpia e Londres. Né? Mesmo eles não tendo um poder efetivo, ou seja, os canhões serem mais efetivos na destruição e mais precisos, eles não eram nada precisos, eles causavam algo muito importante quando está em guerra: terror. Né? O elemento de terror é fundamental numa guerra. Então, tu tem um objeto que vai até a estratosfera e de repente cai, né? Sem ninguém saber aonde vai cair, sem aviso, tem um efeito psicológico de uma guerra muito grande. Durante esse período, então, que o Werner está construindo o V2, ele melhora o sistema de combustível, ele melhora o sistema de giroscópio e controle dos foguetes. Né? Antes disso, em 1934, ele consegue o feito de ter um foguete atingindo 2.000 km de altitude. Não é pouca coisa. 2.000, 2.200. Então, ele construir um troço desse para testar, tu tem que ter um país te bancando. Né? Porque tem muito erro, tem muita coisa para dar errado, porque só vai dar muita coisa. Se ele dizia que é pós-guerra, é o Werner explicando sobre uma estação espacial em 1956, já trabalhando no que vai ser a futura NASA. Quando Plymouth, a ilha onde ele está fazendo todos aqueles testes de constrói os mísseis é atacada, ele tem duas opções: se render para os americanos, se render para os soviéticos.
Eu acho que ele fez a melhor escolha possível. Se render para os americanos significa pedir, assim, eu tenho todos os planos de foguete, eu sei fazer isso, né? Eu tenho aqui 500 dos melhores técnicos que a Alemanha pode ter formado, e nós queremos ir para o país de vocês como asilo. E é isso que acontece com ele. Né? Um gênio desse simplesmente teve todo o envolvimento dele com o período nazista perdoado. Né? Ele nos deu a lua. Em troca, né, os soviéticos ficaram com os foguetes que estavam lá e levaram embora. Todos os próximos foguetes, a partir de 1945, que tentam chegar no espaço, ou vão ao espaço, ou quebram recorde, são V2 adaptados. Dos dois lados, ou americanos ou russos. São. Como é que é? O resto do trabalho que ele fez. E aí ele está preocupado em fazer coisas melhores ainda, maiores. Construction of the space wheel now begins. The sides of the cargo nose are mechanically separated. Built-in tanks, compressed air inflate this large plastic inner section of the hub. Thin metal plates are immediately clamped on the outside to protect it from meteors. The first workday in space draws to a close. Every 24 hours, another cargo rocket will arrive in the orbit. When the airlock is attached, the pressurized hub section can be used as temporary quarters for eating and sleeping. Each succeeding load is carefully scheduled so that the parts of the station can be assembled in correct order. A gente continua produzindo, né? Já tem muita coisa. From slowly drifting away. Next, the atomic reactors. Van Braun morre em 77 com, se eu não me engano, câncer de pâncreas, né? E colocando como próximo alvo da humanidade chegar em Marte. Até o momento ele fez a parte dele, nós falhamos. Né? Nenhum homem pisou em Marte ainda. Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui é legal para ver a linha do tempo da exploração espacial. Eu estava procurando algo parecido e aí encontrei na Wikipedia e está bem legal, separado por datas. Né? Antes de 42, né? É interessante que coloca como o princípio é o livro de Newton como o start da era espacial. 1600. Né? Então, onde é que entra a parte divertida mesmo, que é aqui, ó. Goddard, em 1919, aqui em 1913, primeiro foguete de combustível líquido, com múltiplos estágios. Olha, né? Deve ser um foguete mais ou menos desse tamanho, separando em duas vezes. Mas ele já consegue usar uma mistura de etanol, álcool com oxigênio para fazer a combustão em velocidade. Né? Já é o princípio da coisa se formando. Tá? Agora fiquei na dúvida, se eu não me engano, os V2 é uma espécie de querosene com oxigênio e hidrogênio. Mas eu devo estar errado. Aqui, ó.
1929, Sociedade para Viagens Espaciais. É um marco na exploração espacial. Só o fato de criar uma sociedade que reúne mentes brilhantes como o Hermannzinho e o Werner para pensar em foguetes. Em 1942, o primeiro foguete a alcançar 100 km de altitude, e era um V2. Hã? 46, primeiro voo de pesquisa, experimento sobre a radiação cósmica, era um V2. Hã? Aqui, ó, em 46, primeira foto da Terra a 100 km de altitude, era um V2. Só para entender o impacto que o V2 teve na viagem espacial. Né? Por que ele é tão falado? Então, depois, quando vocês quiserem, vai estar disponível, dar uma olhada nos links, é legal. São coisas que vale a pena, é bem interessante. Curiosidade sobre o período da era espacial. A primeira delas é a descoberta do cinturão de Van Allen. Né? Depois que eu passei meia hora procurando o Allen errado, eu parei no Ed Van Halen, né? Da banda Van Halen. Né? Também parei no Van Halen, personagem do Cartoon Network, né? Até chegar na relação com o cinturão de Van Halen. Na época dos satélite Sputnik, né? E tem Sputnik 1, que vai causar um efeito no mundo ocidental sem precedente, né? E a gente vai ter essas consequências até hoje. Tá? O que acontece? Os russos, mesmo com a gente tendo todo esse poderio mental aqui, né? Toda a equipe de pesquisa do V2 veio para o lado de cá. Eles são o primeiro a lançar um foguete com uma carga, sem uma carga útil, um satélite, e lançar o satélite no espaço. Qual é o período que a gente está agora falando? A gente está falando de 1958, 57, auge da Guerra Fria. A Guerra Fria é a guerra com pequeninhas guerras locais, mas um atrito internacional entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Né? E o mundo socialista é o primeiro a botar um objeto no espaço. E esse objeto passa por cima dos Estados Unidos. Do ponto de vista de grande fenômeno, ele é um objeto com um rádio dentro e só fazia pip, 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 pip. E por ser sintonizado pelas rádios de longo alcance pelo mundo todo. Né? E por isso até acompanhar a passarinho. Depois que lança o Sputnik 2, no mesmo período, os americanos então lançam a Explorer 1. Agora um satélite mesmo, com um conjunto de sensores no espaço, para medir radiação, temperatura, até o barulho do espaço. Ou seja, fazendo pesquisa mesmo, não só gerando um impacto emocional nos outros. Lembra? Ser o primeiro é ter o domínio do terror. Né? E uma das principais coisas foi descoberto então o cinturão de Van Allen. Planeta Terra, cidade de Tóquio. Nós temos em torno dele que toda a atmosfera, camadas de ar, e a gente tem uma camada externa chamada ionosfera. Né? Uma camada eletrizada, mantida pelo magnetismo natural da Terra e nos protege muito da radiação solar.
da radiação eletromagnética emitida pelo Sol. Né? Graças a ela, nós temos aquele fenômeno de aurora boreal. Tá? O que esse satélite encontrou? Que num espaço muito menor, em torno do Equador, tem uma área de radiação muito forte. Ou seja, a gente achando que já sabia um pouquinho mais do nosso caminho até a Lua, a gente descobre que no meio do caminho tem um cinturão, provavelmente um anel em torno da Terra, a uma altitude não considerada tão alta, entre 25 quilômetros e 100 quilômetros. Agora tem que ser 25 mil ou 100 mil quilômetros. A memória está fraca, a pessoa está cansada nesse horário. Mas é muito abaixo da ionosfera. Né? No meio do caminho para a ionosfera, tu tem o cinturão de Van Allen passando por todo o Equador. E é isso que o Explorer encontrou. E a radiação é muito forte, portanto, a pergunta era, agora nós temos um desafio. Além de mandar seres humanos para o espaço, eles sobrevivem ao meio do caminho? E essa discussão é tão grande, né? Lembra? A gente está falando do período da auge da Guerra Fria, né? Onde todo mundo tinha bomba nuclear, e o que ele descobre? Que existe radiação. E a radiação mata. No entanto, o senhor Van Allen, James Van Allen, aparece na TARDIS com a sua descoberta, o cinturão de Van Allen. Eu sei que isso me rendeu muitas horas memoráveis ouvindo Van Allen. Olha só, essa é a parte extremamente interessante, tá? Guerra Fria, quem domina mísseis de longo alcance que vão até o espaço serão capazes de dominar os mísseis, um foguete não deixa de ser um míssil intercontinental. Se os russos conseguem mandar um maldito míssil com uma bola para o espaço, o que impede dessa bola ser uma ogiva e eles mandarem no meu quintal? Pânico nos Estados Unidos. Entendeu? Até então, eles achavam que estavam num terreno inviolável, né? Com um oceano de distância. Se eles chegassem perto, sistemas de radar e detecção poderiam encontrar e impedir o inimigo. Como tu impede o inimigo que vem do espaço? O que impede eles de montarem uma ogiva para o espaço e programarem ela para ela cair quando estiver passando pelos Estados Unidos? É isso que o Sputnik vai representar no período de Guerra Fria. Um poder militar que eu desconheço. E o primeiro a fazer isso. Lembra que eu falei? Domínio do terror. Aí vai acontecer um fenômeno fantástico. O que é? Durante muito tempo, estava tendo toda a década de 50 uma discussão sobre a queda da qualidade do ensino das universidades e escolas. Né? Os alunos americanos estavam ficando preguiçosos. Né? A expressão é mais ou menos assim. A educação progressiva, de acordo com alguns críticos, tem sido uma desculpa para professores não ensinar e para que uma grande quantidade de alunos não saibam ler, escrever ou fazer conta. A pergunta é, por que nós não temos o nosso míssil de longa distância antes dos malditos comunistas? Porque nossos alunos não sabem ler, escrever ou fazer conta. E aí, um gênio, né, um gênio do lobby, assim, sabe aquele programa de educação que a gente escreveu já há 10 anos atrás, que nenhum político aprova, porque vão gastar dinheiro nessa bobagem de educação? E se a gente chamar ele como Ato Nacional de Defesa? Ato Nacional...
Ato Nacional National Defense Education Act. O que é isso? Educação é defesa nacional. A educação é a base do nosso exército. 1958, um ato que coloca o seguinte: vamos dar bolsas de estudo de graça para os estudantes da universidade? Claro que não. Você quer criar um monte de comunista? Vamos criar linhas de financiamento. Não vamos dar direto e vai, toma grana estudando, não. Linhas de financiamento. Com algumas diretrizes bem interessantes. Uma delas é: se tu te comprometer a, quando se formar, dar aula, ela cai em 50%. Tu é abonado em 50%. Se tu continuar na universidade para seguir outras carreiras, ela pode cair mais ainda. E o ato nem coloca o seguinte: para quem a gente vai fornecer bolsas, melhorias, dinheiro para estudar ciências, matemática e línguas estrangeiras, menos latim e grego, tá? Ninguém mais escreve ciência em latim e grego, lamento. Seja ciências, química, física, matemática básica e línguas estrangeiras, porque nós temos que poder trocar informação com os outros países. Mesmo nesse período, os alemães continuavam produzindo muita coisa. Diretamente teve uma consequência. O número de estudantes em faculdade dobra em 10 anos. Não é? 40% dos jovens em idade que estavam na faculdade estavam na faculdade. Isso é muita coisa. O que acontece na década de 50? Nós temos lá em 1946, 48, se eu não me engano, os microtransistores, o aumento dos computadores. Existe uma necessidade de ciência da computação. Ciência da computação é feita por matemáticos. Durante toda a década de 50, os matemáticos saem das escolas, porque o salário não é bom, e vão trabalhar com computação. Então esse ato começa a fazer o quê? Não é que nossa escola seja ruim em matemática. A gente não tem matemático dando aula lá. Eles estão trabalhando na IBM, ganham muito mais dinheiro. Eles estão na Siemens, eles estão trabalhando com informática. Esse ato vem para preencher essa lacuna. Professor que volta para a escola, ganhando bem. Nem que no primeiro momento seja dar aula para pagar a universidade. E é isso que tem um efeito imediato em toda a cadeia. Década de 50 já estavam dizendo: olha, se vocês não pararem para ensinar as crianças a ler, escrever e fazer conta, a sociedade acaba. O Ato Nacional de Defesa através da Educação tinha só uma coisa que incomodava os professores universitários em relação a isso. O último item exigia um juramento de defesa em defesa do Estado americano. Ou seja, eu não vou te dar dinheiro e depois tu vai usar para fazer coisas erradas. Então, era a única coisa que tinha e durou até o período Kennedy. Foram os primeiros quase 8 anos. Tu tinha que, para receber o dinheiro, tu tinha que prestar um juramento de que tu não faria nada para derrubar o Estado americano. Literalmente nessas palavras. Então, como tu quer ter fazer ciência, construir? Então, olha só, se inicialmente tu faz uma melhoria na educação nesse porte, tá? Ou seja, eu começo a encher as faculdades de alunos de ciências e matemática,
e eu ainda não tinha inventado a NASA para eles trabalhar, numa sociedade de economia liberal, o que acontece? Tu vai fazer empresas, gerar tecnologia, trazer inventos, e a sociedade como um todo cresce. Né? Diferente daqui onde abrir uma empresa é um mau negócio, lá ainda é um bom negócio. E é isso que vai acontecer. Ou seja, toda uma economia começa a se formar e eles se tornam nesse período a potência industrial que eles são. Um maldito míssil com uma pelota que apita. Faz essa mudança. Né? Serve de incentivo para eles cá. Como eles conseguem fazer isso e nós não? Por que a gente não consegue lançar um foguete lá se a gente tem todos os gênios aqui? Porque gênio não trabalha sozinho, tu tem que ter uma equipe, tu tem que ter, isso não está sendo renovado. Isso precisa ser renovado constantemente. Essa revista Life, da década de 1958, fazia uma comparação entre os estudantes americanos e os estudantes socialistas na mesma época. Né? Enquanto os socialistas tinham contato com alta literatura, Shaw, Shakespeare, né? Os americanos estavam lendo revista em quadrinhos e não sabiam dizer nem a capital do próprio país, na mesma faixa etária. Imagina nas outras coisas. Muito diferente daqui ultimamente, nos últimos anos. Nós vamos ter que prestar em um alienígena e dizer, olha, se vocês não correrem, não rola. Em 57 passa o Sputnik, fevereiro de 58 é fundado a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados, CEA. Vão ter um lugar onde realmente vai se pensar como se defender desse tipo de ameaça. Né? Esses caras vão criar depois um negócio chamado internet. Fora outras coisas que talvez daqui a alguns anos a gente descubra que foram eles. Em julho de 58, mesmo ano, olha só, mesmo ano eu lanço uma nova agência de defesa, uma agência de exploração espacial e reforço as universidades para que tenha material humano para esses lugares. Porque não adianta eu criar um grupo, uma instituição de pesquisa que não tem pesquisador. O pesquisador tem que ser formado e leva tempo. A NASA é criada em 58. Tudo isso com um foguete só. Então tá, estamos quase chegando ao fim. Estou achando que meu vídeo vai parar de gravar antes. Só algumas curiosidades, tá? 20 de julho de 69, Apolo 11 pousa na Lua. Apolo 11, a primeira chegada da volta na Lua, a órbita Apolo 8. A diferença entre elas são meses entre o lançamento de um e do outro. Os lançamentos começam em 65 praticamente e vão até 72. Tá? De 69 a 72, 12 pessoas descem e caminham em solo lunar. Aquilo está falando, o tempo da Apolo 11, 8 dias, 3 horas, 18 minutos e 35 segundos de viagem. Tem uma coisinha aqui.
decolagem da Apollo 11. 20 seconds and counting. Né? Esse voo destino a pisar na Lua mesmo. Então, o mundo inteiro de olho e acompanhando. Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and the pitch is programmed. One Bravo is a abort control mode. Altitude's 2 miles. Oh, Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. Start model pressure red line is lit. I don't. Where? Yeah, it don't make a difference. No difference. Okay, let's punch him out. Everything is go, Ralph. We're through the region of maximum dynamic pressure now. Yeah, everything looks good here. We're 1350 in the start Continuar model. aqui, restante. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Definitivamente algo que eu não faria. É o melhor dos humanos para fazer, se aventurar em algo assim. Uma das coisas que a gente mais vai ouvir, aproveitando a celebração dos 50 anos, é que não, foi mentira, foi engano, né? O homem não foi na Lua, né? Não há provas. Trouxe algumas curiosidades, né? Sobre a ida do homem à Lua. Né? A primeira delas, o homem foi à Lua, 5 razões para questionar. Primeira coisa, os comunistas não negam. Né? Se o homem não tivesse ido, fosse uma mentira, eles teriam sido o primeiro não foram, não tinha ninguém lá, né? Mas não, eles acompanharam. Uma das curiosidades do acompanhamento é que lançamento internacional, todo o planeta sabendo que ia se lançar, portanto todo mundo de olho, alguns dias antes, eles lançam um foguete para a Lua. Qual era o plano da nave Luna 15? Chegar na Lua antes dos americanos, dar a volta na Lua, aterrissar na Lua, coletar o material e subir e mostrar. Podemos fazer isso sem usar nenhum humano. Tá? Só que no meio do caminho dá problema. Na hora de fazer esse teste, eles têm que pedir ajuda para os americanos e a Luna 15 cai e se espatifa na Lua. Tá? Então, eles tiveram que trocar comunicação e se falar por rádio. Então, para tu negar isso, tu vai ter que negar o teu voo também. Né? Então, não foi. Tem discussão sobre a bandeira se movendo estranhamente, foto da bandeira, na Lua. Tá? E aí, não tem vento, não tem atmosfera na Lua, ela é muito rarefeita, mas ainda tem uma gravidade. Mesmo sendo 1/6 da Terra, ainda tem. Mas, quando a bandeirinha parecer bonitinha na foto,
ela é colocada em forma de um segundo haste aqui segurando a bandeira. Tá? Essa aqui é a colocação da bandeira da Apollo 17. É legal, né? O Apollo 11 pisa, o Apollo 17 é rotina, qualquer um vai na Lua. Né? Tá tudo tranquilo, tá dominando. O cara contando piada. Eu acho que eu quebrei o suporte, a bandeira está toda enrolada, eu não consigo abrir. Okay. How about getting it stretched out here? Well, I just can't start forward too fast as I like to. Ain't touching, my hands are so dirty. Okay. I don't want to curl. Maybe it'll, that's what looks like it's waving in a breeze. There. How about right there? Botar a bandeirinha não foi um processo fácil. Eles viam duas luvas, né? Em 14 camadas. A sensibilidade não seria muita. It does wave when you do that. Good idea. I'll picture you guys up down there. Let me tell you, Bob, this flag is a beautiful picture. You see that? Okay, you're having trouble with my box coming over, but I got a pretty good shot. I'm able to get it to the left right. Vou continuar, tá? How's that? Let me get the focus right. Então tá. Então, as discussões que fazem é que a bandeira, como é um cenário, não é na lua de verdade, ela tremula, ela balança. E como vocês viram, o problema não é esse. O problema é que o hastezinho é pequeno, é difícil. Quer botar ela no lugar, ela estava toda enrolada. Se Armstrong foi o primeiro homem na Lua, quem tirou a foto da bunda dele? Esse é um dos questionamentos muito engraçados que tem, e a resposta é: essa não é a bunda do Neil, essa é a bunda do Buzz Aldrin. Bunda errada. Portanto, essa é a bunda do segundo homem que pisou na Lua. Só para saber que esse negócio de passear pela Lua não é um negócio tão fácil. Jack Schmidt, having a few problems. Já não consegue juntar o Nakatini e caiu do Jucaí. Tá brincando? O astronauta está pulando e cantando.
Roger. Right on. Spectacular demonstration. Oh well, enough of that. What was that a Tá, eu vou continuar. It turns out to be gravity and it wound up being of centrifugal force. Questionamento comum que fazem é sobre as fotos da Lua, porque as fotos tiradas na Lua não, né, aqui da Terra, porque não aparecem as estrelinhas. Na verdade, a pergunta é muito mais simples para quem já tentou fotografar as estrelas e viu que não aparece nada na foto, né? Sim, você tem que usar uma foto de longa exposição. Você deixa ela aberta, o obturador, registrando, capturando os fótons todos. Tá? Então, para quem já tentou tirar a foto da Lua, já viu que também não sai grande coisa, né? Tu olha para a Lua, tem uma Lua enorme, tu diz que aquela Lua é gigantesca, né? A super Lua, aí tu põe tu arma a câmera celular para fotografar e a Lua é minúscula. Infelizmente é um efeito óptico que nós humanos temos, que faz a Lua. Como é que tu vai competir com isso? Um ano antes da viagem real, tinha feito uma cena de viagem e pouso na Lua. E aí as pessoas esperavam ver esse pouso na Lua. Demora muito. Já viram Odisseia do Espaço? Não. Não? Conseguiu ver sem dormir? Hã? Eu tenho problema, não tudo. Hã? Entendeu? Como é que tu vai competir com isso aqui? Hã? Um povo bonito, a pessoa tranquila, né? Pessoa que sabe caminhar na Lua, não é aquele astronauta sem noção. Hã? Vamos lá. Então, para a gente finalizar, só para não dizer que a gente não falou de muitos. Voo espacial, né? Foguetes. A gente está tratando sobre lançamento de projéteis, questões de gravitação universal, leis de Kepler, todas as coisas, fora as questões imaginativas. Tá? Então a ideia de hoje é que ter uma noção mais aberta dessas possibilidades do que é e como a ciência pode ser maravilhosa. Eu estava vendo uma criatura, foi um sábado qualquer, né? É um quadrinho sobre Deus e tudo mais, e o cara lê um livro de física, se impressiona e enterra Deus. Eu sempre achei que era o oposto. Como é que tu pode se maravilhar, né, e não surgir um Deus na sua vida? Questão. Foguete disparado verticalmente a partir de uma base de lançamentos onde seu peso é P. Inicialmente, sua velocidade cresce por efeito de uma aceleração constante. Segue-se então um estágio durante o qual o movimento se faz com velocidade constante relativo ao observador inicial. Durante esse estágio, do ponto de vista desse observador, o modo de força resultante sobre o foguete é... Viram que é aquela questão assim só para
desconcertar, né? O foguete vai, o foguete vem, o foguete voa, e tudo que importa é com velocidade.